parou para pensar no que acontece quando uma mentira é contada tantas vezes que começa a parecer verdade? Ao longo da história, existem casos em que a versão mais absurda e perturbadora acaba sendo aquela em que todo mundo escolhe acreditar. A história de Natalia Gracie, uma garota ucraniana que foi adotada nos Estados Unidos e pouco tempo depois passou a ser acusada pelos próprios pais adotivos de fingir ser criança, quando na verdade era uma mulher adulta. A triste história de Natalia Gracie. Terror legalizado em forma de criança. Imagine o seguinte: você adota uma criança com deficiência física severa, vinda da Ucrânia, frágil e assustada, e então decide transformá-la numa vilã de cinema. Mas não basta isso. Você convence médicos, vizinhos, juízes e até o público de que aquela criança é, na verdade, uma mulher adulta disfarçada, psicótica, manipuladora, perigosa. Parece um roteiro barato de thriller? Pois bem-vindo à vida real. Ou melhor, ao pesadelo legalmente sancionado chamado Natalia Gracie. Uma menina de 6 anos, tratada como um demônio de 22. E o mais absurdo, tudo com o carimbo oficial do estado de Indiana. Em 2010, Natalia Gracie Barnett, nascida na Ucrânia com uma forma rara de nanismo congênita, foi adotada por Christine e Michael Barnett, um casal americano que se vendia como a epítome da família moderna e caridosa. Mas logo a aura benevolente deu lugar ao terror psicológico. O casal começou a espalhar a teoria de que Natalia era uma adulta disfarçada. Christine dizia que a menina tinha dentes de adulto, menstruava, tinha pelos pubianos, vocabulário avançado demais e era agressiva. Chegou a afirmar que Natalia tentava envenená-los com alvejante, colocava taxinhas nos degraus da escada e os observava dormir com olhos demoníacos. Tudo isso, sem qualquer prova ou testemunha, foi aceito sem contestação. A história parecia ter saído do filme A Órfã, lançado um ano antes, em 2009. Mas aqui, o horror não estava nas telas de cinema, estava nas mãos da justiça. Em vez de buscar apoio psicológico para lidar com o trauma da adoção ou dos cuidados com uma criança com necessidades especiais, os Barnett decidiram internar Natalia em instituições psiquiátricas 2 vezes. Eles alegaram que psiquiatras a diagnosticaram como adulta com transtornos graves. No entanto, os registros oficiais mostram o contrário. Natalia foi liberada sem nenhuma medicação ou diagnóstico clínico consistente. A farsa começou a desmoronar quando a própria Natalia revelou que Christine a obrigava a repetir que tinha 22 anos e a encenar ameaças para reforçar a narrativa doentia de que era uma impostora perigosa. O que acontece quando a mentira ganha força jurídica? Simples. O impossível se torna oficial. Em junho de 2012, um juiz do condado de Marion, em Indiana, autorizou, pasmem, a alteração da certidão de nascimento de Natalia. Ela passou de 8 para 22 anos de idade. O ano de seu nascimento foi modificado de 2003 para 1989. Sem audiência formal, sem defensor público, sem verificação com autoridades ucranianas. Apenas o desejo dos Barnett foi o suficiente. A partir dali, a menina não tinha mais direitos legais como criança. Não precisava mais de escola, nem assistência social,
nem cuidados. Era oficialmente um adulto indesejado. E então, claro, eles se livraram dela. Em 2013, após alterarem a sua idade, Christine e Michael alugaram um apartamento em Lafayette, Indiana, e abandonaram Natália à própria sorte. Eles pegaram os filhos biológicos e se mudaram para o Canadá. Natália foi deixada sozinha, em um imóvel sem móveis, sem comida adequada, sem saber cozinhar, usar lavanderia ou lidar com o transporte público. Passava os dias comendo miojo, manteiga de amendoim e chorando. Uma criança jogada no mundo como se fosse lixo. Tudo legalizado por uma simples alteração de data em um cartório. Pouco tempo depois, Natália foi acolhida por Cynthia e Antoine Mans, um casal que se comoveu com sua situação. Inicialmente, ofereceram amor, cuidado e abrigo, mas a história se repetiu. Após alguns anos, Cynthia declarou que Natália era fria, manipuladora e controladora, ecoando, ironicamente, o discurso original dos Barnett. Em 2023, os Mans romperam os laços com Natália, sugerindo que ela tinha traços de sociopatia. Não havia um laudo, nem um crime, apenas suposições subjetivas e julgamento moral. Mais uma vez, Natália era o monstro da história, uma criança deformada pela desconfiança alheia. Em meio a tanto caos, surgiu a prova irrefutável. Em agosto de 2023, um teste de DNA e análise epigenética realizado pela empresa True Diagnostic revelou que Natália tinha aproximadamente 22 anos naquele momento, ou seja, cerca de 9 anos de idade na época em que foi abandonada. A essa altura, sua mãe biológica, Anna Gava, já havia sido localizada na Ucrânia. Ela apresentou documentos oficiais atestando que Natália nasceu em setembro de 2003. A história dos Barnett ruía por completo. Mas, como em todo espetáculo macabro, a verdade veio tarde demais. Com todas as evidências expostas, os processos começaram. Em 2019, os Barnett foram acusados de negligência infantil. Michael foi absolvido em 2022. Christine teve todas as acusações retiradas em 2023. O motivo? A idade alterada de Natália impedia a acusação de abandono de menor. O tribunal decidiu que, como, abre aspas, ela era adulta nos registros, fecha aspas, os Barnett não cometeram crime algum. Ou seja, uma criança foi abandonada, manipulada, institucionalizada e psicologicamente torturada. E ninguém, absolutamente ninguém, foi responsabilizado. Hoje, Natália vive com Vince e Nicole, um casal com nanismo que realmente compreende sua condição física e emocional. Ela estuda, sonha em ser professora e tenta, dia após dia, reconstruir o que lhe foi tirado: infância, identidade e dignidade. Mas como esquecer o rótulo? Como enterrar o título infame de a órfã da vida real? Como superar o fato de que sua dor foi usada como entretenimento? Natália tenta, silenciosamente, mas a ferida lateja.
A história de Natália Grace não é só uma tragédia pessoal, é um retrato grotesco do que acontece quando o sistema falha, quando adultos decidem brincar de criador com a vida de uma criança e quando o desejo de manipular a realidade encontra eco em juízes, vizinhos, psiquiatras, documentaristas e espectadores. Uma mentira orquestrada, um abandono institucionalizado, um crime sem culpados, uma infância transformada em espetáculo mórbido. Natália não é um monstro, ela é o espelho. E nós, enquanto sociedade, talvez sejamos os verdadeiros vilões. Este foi mais um Maloca Pop.